Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, talvez fique um pouco longo, mas assim, queria trazer aqui para vocês uma proposta diferente para o Cabeceira. Eu não vou fazer resenha de um livro específico, mas eu trouxe aqui para vocês um tema que eu estou amando estudar e já li alguns livros a respeito do assunto, que é cosmovisão, mais especificamente cosmovisão cristã. E eu acho que é um assunto fundamental para todo cristão, principalmente para todo jovem que está ingressando na universidade, está no ensino médio, está com alguns conflitos a respeito da fé. Então hoje a gente vai tirar um tempinho aqui para poder bater um papo sobre cosmovisão. Eu tenho algumas indicações sobre livros que falam a respeito de cosmovisão. O primeiro é um livro que eu já falei aqui no canal, todas as vezes que eu puder indicar esse livro eu vou indicar. Se você tiver um dinheirinho, invista no livro da Nancy Pearcey, que é Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do Seu Cativeiro Cultural. É um livro denso, não é tão fácil de ler, mas é um livro que acrescentou muito na minha caminhada cristã. O livro não é especificamente só sobre cosmovisão, mas a introdução que ela traz é assim, gente, sem tirar nem pôr. Sério, muito original, porque eu percebo que outros livros são muito mais um desenvolvimento de uma coisa que parece que a Nancy Pearcey já trouxe ali há muito tempo. Minha segunda indicação, não diria que é uma mega indicação, mas é um livro também sobre cosmovisão, que é Cosmovisão Cristã, Como Pensar as Principais Questões da Vida à Luz das Escrituras. É do Felipe Amorim. O Felipe Amorim é um pastor adventista, então tem alguns temas aqui que, se você não for adventista, talvez você não entre em concordância. Mas também é um livro que ele traz uma introdução a respeito do assunto e não é tão aprofundado assim. Eu confesso que dos livros que eu vou indicar aqui, esse daqui seria o que tem a pontuação um pouquinho mais baixa. Se você é novo convertido, talvez esse livro seja de grande valia para você, mas se você já tem um longo tempo aí de caminhada cristã, talvez você considere esse livro um livro fraco. E a minha terceira indicação, quando o assunto é cosmovisão, é esse livro aqui, que eu li no Kindle, não sei se vai dar pra ver, Cosmovisões em Conflito, Escolhendo o Cristianismo em um Mundo de Ideias, do Ronald Nash. Esse livro, para comprar, ele tá mais de R$200, então não compensa, a não ser que você queira. Mas tem no Kindle Ilimitado, de graça, então super compensa ler aqui pelo Kindle, caso você tenha. E é um livro um pouco mais curto, mas ele é muito objetivo quando o assunto é cosmovisão. Então assim, um dos que eu mais aprendi a respeito do assunto. Bom, vamos lá, vamos começar, né? O que de fato é cosmovisão? Eu sei que talvez pareça uma palavra um pouco mística, um pouco estranha, mas não é nada de complicado. E eu garanto que quando você entende cosmovisão, muitas outras coisas fazem sentido na sua vida. Cosmovisão nada mais é, segundo Felipe Amorim aqui na página 20, é a palavra formada pela junção de cosmos mais visão. Tá, isso é óbvio, né? Mas, resumidamente, é a forma como as pessoas veem o mundo. Outros autores também dizem que cosmovisão é a lente, é a janela pela qual você vê o mundo. Tem alguns autores que dizem que cosmovisão vai muito além de ser a lente, ser o óculos. Na verdade, cosmovisão é o seu próprio olho, porque ninguém percebe de fato a cosmovisão que tem. Pelo menos a maioria das pessoas não tem essa consciência de cosmovisão. Ninguém acorda e fala, nossa, estou enxergando, porque a gente já está acostumado a enxergar. Então a gente vive da forma como nós vivemos, porque nós estamos acostumados da forma como as coisas acontecem na nossa vida. E eu tenho uma cosmovisão cristã, mas pode ser que eu me considere cristã e não necessariamente eu tenho uma cosmovisão cristã. E é sobre isso que eu quero abordar aqui com vocês. Eu nasci em Pradópolis em 1984, os meus pais chamam Rubens e Adriana, tenho um irmão chamado Renê. Eu li alguns livros que vocês não leram, eu frequentei escolas que vocês não frequentaram, frequentei igrejas que vocês não frequentaram, e essas minhas experiências, essas minhas vivências fazem com que eu tenha uma visão a respeito do mundo diferente de você. E o que nós devemos convergir como cristãos é que, apesar das diferentes experiências, nós temos uma cosmovisão cristã em comum. Ou seja, apesar das diversas experiências, nós submetemos o nosso pensamento, a nossa forma de agir, de falar, de enxergar o mundo debaixo da palavra de Deus. E por que é tão importante a gente estudar a cosmovisão? Porque a gente vive dentro de um mundo mutável.
E a gente precisa, como cristão, acompanhar essas mudanças que acontecem no mundo. O mundo que nós vivemos hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás. Eu digo isso porque eu sou uma criança que nasceu na década de 90, estou ficando velha. Ano que vem eu faço 30, meu Deus. Oi, O Joey ficou revoltado. Então, assim, eu vivi na era em que começou a despontar a tecnologia, a internet e tudo mais. Que é muito diferente das crianças do mundo de hoje que já vivem com o celular grudado praticamente na cara. Então a gente vive em constantes mutações do mundo e se nós não acompanharmos essas mutações, a gente fica para trás, principalmente como cristão. Outra questão também é que eu estudo sobre feminismo já faz alguns anos e eu percebo que uma das reclamações ou questionamentos, queixas, dúvidas das mães que me acompanham eu tenho uma filha que foi para a universidade, é uma menina cristã que agora parece que ela está se desviando, abandonando a fé, o que eu faço e tal. E na verdade eu falo que essa menina especificamente ela não precisa aprender sobre o feminismo, mas ela precisa ter uma cosmovisão cristã muito bem consolidada. Talvez essa menina nunca tenha tido de fato uma experiência com uma cosmovisão cristã. E a Nancy Pearcey fala sobre isso aqui na página 21. Ela diz assim, nós perdemos a cultura e continuamos perdendo os nossos filhos. A história trágica e repetitiva é que os jovens crentes criados em lares cristãos vão para a faculdade e abandonam a fé. Por que esse padrão é tão comum? Em grande parte porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Em vez disso, o cristianismo é restrito a uma área especializada de crenças religiosas e devoção pessoal. Então eu digo que estudar cosmovisão, mais especificamente cosmovisão cristã, é a principal, é a ferramenta fundamental contra todos os ismos que os nossos jovens vão encontrar nas universidades. Não adianta eu conhecer as outras cosmovisões se eu não tenho a minha cosmovisão cristã muito bem fundamentada. Se eu não penso, como diz aqui no livro do Felipe Amorim, Cosmovisão Cristã, se eu não penso cristamente, se todos os assuntos que me cercam, se eu não tenho uma verdade bíblica muito bem enraizada sobre a minha vida. E quando a gente fala a respeito de cosmovisão cristã, a gente pensa, por exemplo, que só se trata de assuntos religiosos. E o que a Nancy Pearcey diz, aqui nesse livro, é que nós devemos fazer exatamente o contrário, não restringir a nossa fé às 4 paredes da igreja. E com isso, a gente acaba se tornando meramente religiosos. E com isso, a Nancy Pearcey diz que a gente faz uma divisão entre a nossa vida pessoal e espiritual e a nossa vida secular. Como se no nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente enfiasse o evangelho dentro de uma gavetinha e deixasse ele ali muito bem escondido, como se a gente não precisasse da nossa fé quando o assunto são as coisas seculares. E ela diz que nós devemos pensar cristamente a respeito de todas as coisas que nos cercam, inclusive de coisas não necessariamente religiosas. Os nossos jovens acabam se perdendo porque eles não têm a convicção de que a cosmovisão cristã é a verdadeira, é superior em relação às outras cosmovisões. Então eu sempre falo, antes de qualquer jovem tentar estudar a respeito de qualquer ideologia, ele tem que ter a sua cosmovisão muito bem fundamentada, para não cair em nenhum tipo de discurso sedutor. Outra questão aqui que a Nancy Pearcey fala muito, e também no livro aqui que eu mostrei para vocês no Kindle, do Ronald Nash, é que não existe cosmovisão neutra. Ou seja, não existe nenhum tipo de pessoa, por mais distante de Deus que essa pessoa seja, ou por mais que ela diga sou ateu, essa pessoa ela não é isenta de uma cosmovisão. Ou seja, o ser humano ele é inerentemente religioso. E agora eu quero ler um versículo bíblico para você, cabeçudo. Tá achando que aqui é só livros não relacionados à Bíblia? Lá em Romanos 1, do 23 ao 25, diz: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre, eternamente. Amém. Enfim, é dito aqui em Romanos 1 que não importa se você é ateu ou se você é cristão, você sempre vai colocar um Deus na sua vida. Então não existe cosmovisão neutra. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha uma cosmovisão. Se essa pessoa não serve a Deus, ela vai servir a criatura. Essa criatura pode ser qualquer coisa que a pessoa coloque no lugar de Deus. Pode ser sexo, bebida, qualquer tipo de ideologia. E é isso que é falado aqui em Romanos 1. Também aqui na página 43 do livro da Nancy, ela traz essa observação aqui a respeito de Romanos 1.
Romanos 1. Como declara Romanos 1, ou nós adoramos e servimos ao Deus verdadeiro, ou nós adoramos e servimos as coisas criadas, que são os ídolos. Os seres humanos são inerentemente religiosos, criados para ter um relacionamento com Deus. Caso o rejeitem, eles não deixarão de ser religiosos, apenas encontrarão outro princípio básico sobre o qual fundamentar a sua vida. Na maioria das vezes, esse ídolo é algo concreto, como segurança financeira, sucesso pessoal. Em outros casos, é uma ideologia, um conjunto de crenças que substituem a religião. A gente tem que ter em mente também que acreditar em um falso Deus vai produzir uma cosmovisão falsa. É por isso que a gente vê hoje aí sendo oferecido para os nossos jovens nas universidades de bandeja uma vasta gama de cosmovisões. E aí esse jovem não tem nem o seu conhecimento profundo na palavra de Deus, porque ele não lê a Bíblia, ele não presta atenção nos cultos, não se aprofunda no Evangelho. Sim, esse vídeo é pesado, eu não avisei pra vocês. E aí ele quer entender sobre marxismo, feminismo e qualquer outro tipo de ismo. E é claro que ele vai ser seduzido por essa outra cosmovisão, porque ele não tem a cosmovisão verdadeira muito bem firmada. Ou talvez até sabe que o evangelho é verdadeiro, mas nunca se aprofundou a respeito do assunto. E aí vem aquele professor na universidade, né, e a gente tem uma admiração pelos nossos professores universitários, e o primeiro argumento que esse professor te traz, você acaba caindo no engano da ideologia que esse professor prega, porque nós não temos as nossas estruturas muito bem firmadas. Eu costumo dizer que cosmovisão também é o alicerce da nossa casa. Se nós não tivermos um alicerce de uma cosmovisão cristã muito bem construída, a nossa casa vai acabar desmoronando. E é por isso que a gente vê tanta apostasia de jovens universitários. Toda cosmovisão, ela tem pelo menos 3 colunas. E aí você vê que toda cosmovisão nada mais é do que uma imitação da cosmovisão cristã. Essas 3 colunas são criação, queda e redenção. E agora vamos trazer isso para a cosmovisão cristã. Criação. Nós sabemos que Deus criou o universo e que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. É Deus quem criou as leis da física, da química, as leis da matemática, como as coisas deveriam ser. É Deus quem criou também as leis da natureza humana, do nosso raciocínio lógico, da ética, da política, da justiça. Então, nada foge do controle da criação de Deus. Tanto é que está escrito lá em Salmos 119, 91 assim: conforme as tuas ordens, tu permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Ou seja, não há assunto, não há matéria que seja filosófica ou espiritualmente neutra. Não há nada que não possa ser influenciado pela cosmovisão cristã. E nós temos o costume de falar assim: ok, esse assunto eu posso trazer para o âmbito religioso, mas esse não tem nada a ver, onde é que eu vou encaixar minha fé nisso? E aqui no Salmo 119 que a gente leu, fala que não há nada que não esteja a serviço de Deus. Não há nenhum assunto desse universo que nós não podemos ter uma cosmovisão cristã. Muitas vezes, quando nós elegemos um candidato, nós olhamos as seguintes pautas. Ele é a favor do aborto? Ele é a favor da ideologia de gênero ou não? Ele é a favor disso? Ele é a favor daquilo? E a gente tenta encaixar a nossa fé com as propostas desse candidato, mas a gente se esquece de questionar a respeito de outros assuntos. Por exemplo, a visão desse candidato a respeito de saúde, de saneamento básico, é uma visão cristã? Por que não? Será que o evangelho é tão limitado que a gente não pode tratar assuntos não necessariamente religiosos? Isso é limitar a onipotência, a onipresença de Deus quando nós falamos que Deus só está limitado a assuntos religiosos. E pensar cristamente, ter uma cosmovisão, é exatamente isso. É mostrar que Deus pode estar em todos os assuntos desse universo. A segunda coluna da cosmovisão é a queda. Já falei da criação, e em seguida vem a queda. Lá em Gênesis 3, todo cristão já conhece a história da queda de Adão, que trouxe o pecado para o mundo. E essa queda, ela deturpou toda a criação. Inclusive, hoje a nossa mentalidade é totalmente deturpada por conta do pecado original de Adão. E isso, a Nancy Pearcey chama de efeito noético, que não tem nada a ver com Noé. Mas o que significa efeito noético? É o efeito da queda sobre a nossa mente. Então quando nós não somos regenerados, quando nós não possuímos a graça de Cristo, nós pensamos deturpado, nós vemos deturpado, tudo ao nosso redor está deturpado pelo pecado original. Para você ter uma ideia, e só para exemplificar, uma criança pequena, um bebê, ninguém ensina aquela criança que não pode bater, que não pode puxar cabelo. Aquela criança já nasce no pecado, já nasce fazendo essas coisas porque ela está debaixo do efeito noético. E
Como nós vamos reverter essa situação? Através da terceira coluna da cosmovisão, que é a redenção. E nós cristãos acreditamos que Cristo nos salvou do pecado, nos redimiu, e hoje a nossa mente não está mais debaixo dessa deturpação do pecado, porque Cristo morreu na cruz por nós. Quando Cristo morreu na cruz por nós, nós somos recolocados de volta no caminho que nós deveríamos ter seguido desde lá do jardim. Ou seja, nós não fomos salvos apenas de algo, do pecado, mas a Nancy Pierce diz que nós fomos salvos para algo. E o que é esse algo? Tá lá em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, quando nós fomos redimidos por Cristo, nós temos que retomar essa tarefa que ele nos designou lá no jardim. Na primeira parte desse versículo que fala sejam férteis e multipliquem-se, significa o desenvolvimento do mundo social, ou seja, formar famílias, governos, igrejas, nações. E a segunda frase desse versículo, que é encham a terra e subjuguem-a, significa que nós devemos subordinar o mundo natural, que é fazer colheitas, construir pontes, projetar computadores, compor música. E aí você pode me perguntar, mas quem não é cristão também faz isso? Sim, quem não é cristão continua produzindo cultura, que é isso que significa, que é cultivar a terra. Tanto é que a gente vê todos os tipos de pessoas com diversos tipos de profissões e essas pessoas continuam cultivando a terra. Por quê? Porque essas pessoas ainda estão no mundo de Deus e elas estão debaixo do guarda-chuva da graça comum. Deus, pela sua misericórdia e graça, permite com que essas pessoas, apesar de ainda estar no efeito Noé, continuem produzindo cultura. Aqui na página 34 do livro do Felipe Amorim, ele diz um pouquinho sobre o que é produzir cultura. O vento é criação, energia eólica é cultura, água é criação, o suco é cultura, árvore é criação, a cadeira é cultura, som é criação, música é cultura. Enfim, ele vai citando vários exemplos. Por exemplo, algodão é criação, roupa é cultura. Ou seja, nós temos um mandato cultural e nós devemos continuar produzindo na terra que Deus nos designou para que nós estivéssemos aqui. E até mesmo aquele seu amigo não cristão vai estar produzindo cultura porque ele está debaixo da graça comum. Inclusive, muitas pessoas têm essa ideia de que nós só conseguimos servir a Deus se nós fizermos alguma coisa religiosa. Então, eu já ouvi muitas pessoas até se questionando e entrando em conflito do tipo: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dançar, o que eu vou fazer para servir a Deus? Eu preciso ir para a África, eu preciso fazer alguma coisa muito espiritual. E o seu trabalho secular, ele não é menos espiritual do que algo que você faz diretamente dentro da igreja, porque você está cultivando a terra que Deus te colocou. Mais do que sermos redimidos, Deus está nos chamando para ser apologetas. E o que é apologeta? Apologeta é aquela pessoa que defende a fé. Lewis era um apologeta, um defensor da fé cristã. Ou seja, nós devemos ser aqueles que são responsáveis por fazer comentários críticos a respeito da cosmovisão dos outros. E como nós vamos fazer isso? Conhecendo as cosmovisões dos nossos amigos e pessoas que convivem com a gente. E aí a gente pode aplicar esses 3 pilares da cosmovisão, que é criação, queda e redenção. Toda a cosmovisão se baseia nisso. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, que é o exemplo do marxismo. Vamos aplicar criação, queda e redenção? Criação, o correlativo de Marx com o Jardim do Éden, o estado perfeito das coisas, era o comunismo primitivo. Logo em seguida, aconteceu alguma coisa muito errada, que é o correspondente, o correlativo com a queda. O que é? O surgimento da propriedade privada. E segundo o marxismo, como nós podemos nos redimir? O que vai acontecer que vai fazer com que as coisas voltem ao seu estado original, que é quando a burguesia for condenada, que eles chamam também de dia da ira, Ou seja, nada mais é do que uma visão secular do reino de Deus. E isso pode ser aplicado a todo e qualquer tipo de cosmovisão. Quando vocês ouvirem falar de feminismo, de marxismo, anarquismo, qualquer outro tipo de ismo, faça esse comparativo de criação, queda e redenção. Se não passar pela peneira, pelo filtro, e não fizer um correlativo com a verdadeira cosmovisão, que é a cristã, significa que é uma cosmovisão que deve ser descartada. Existem pelo menos 6 tipos de cosmovisões que regem o nosso mundo. Eu não vou abrir o leque aqui, porque senão talvez demoraria horas. Mas, não sei se você sabe, eu tenho um clube de leitura
E esse mês a gente falou sobre cosmovisão e a gente abriu esse leque para conhecer um pouquinho sobre as principais cosmovisões que regem o mundo e fazer um comparativo de criação, queda e redenção com a cosmovisão cristã. Então só vou citar aqui para vocês. Nós temos a cosmovisão cristã, que eu já falei aqui pra vocês, e eu suponho também que você seja cristão, enfim. Nós temos a cosmovisão islâmica, que tem crescido muito hoje em dia. Nós temos cerca de 1,3 bilhões de pessoas que se consideram muçulmanas. Nós temos também a cosmovisão humanista, nós temos a cosmovisão marxista, o humanismo cósmico, a cosmovisão pós-moderna. Dá para abrir um leque e estudar a fundo a respeito de todos esses tipos de cosmovisão, se você tiver interesse. Mas essas são as 6 cosmovisões que regem o nosso mundo. Talvez você, jovem cristão, esteja aí em conflito ou já ouviu falar a respeito dessas cosmovisões, ou de uma forma sutil você percebe essas cosmovisões se infiltrando nas universidades, nas mídias, nas músicas, enfim, todo tipo de lugar. E talvez você fique se questionando: como eu vou fazer para poder resistir a tudo isso? O que eu preciso fazer para não sucumbir a esses tipos de cosmovisões que muitas vezes são muito tentadoras? E eu quero lembrar aqui para vocês da história de Daniel. Daniel era um jovem que foi colocado num lugar completamente diferente daquilo que ele estava acostumado. Ele foi colocado como se fosse um jovem universitário que foi colocado no campus da Babilônia. E nesse lugar existiam pessoas que falavam uma linguagem diferente, que adoravam deuses diferentes. Mas Daniel decidiu firmemente propor no seu coração de que ele não só não se dobraria diante dos deuses, mas ele mostraria para aquelas pessoas que a cosmovisão dele era a cosmovisão correta. E isso foi muito difícil, mas a gente já sabe o resultado da história. E eu quero dar algumas dicas aqui para vocês de como a gente consegue pensar biblicamente ou ter uma cosmovisão cristã a respeito de todos os assuntos que nos cercam. Para isso, a gente precisa submeter a nossa mente ao senhorio de Cristo. E eu sei que não é fácil, porque parece que o mundo vai se atualizando e a gente precisa se atualizar junto com o mundo, e parece que a palavra de Deus vai ficando para trás. E se a gente não submeter os nossos pensamentos debaixo do senhorio de Cristo, a gente nunca vai conseguir ter uma cosmovisão cristã de verdade. A gente nunca vai conseguir pensar biblicamente, cristamente, a respeito de todos os assuntos que nos cercam. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, mas eu quero ler basicamente o versículo 5, que fala assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E é um versículo que agora que eu amo, que eu trago para minha vida. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Ou seja, os nossos pensamentos rebeldes que vão contra a palavra de Deus, nós temos que ensinar esses pensamentos a obedecer a Cristo. E você que é um jovem cristão sabe como não é nada fácil submeter os seus pensamentos, levar os seus pensamentos cativos em obediência a Cristo. Obedecer a cosmovisão cristã nada mais é do que cumprir aquilo que está lá em Lucas 10:27, que fala assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso óculos, a nossa nova perspectiva sobre todos os nossos pensamentos e de todas as nossas ações. Isso, gente, eu vou dizer que é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Aqui na página 37 do livro da Nancy Pierce, ela fala assim: pensar cristamente significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre o todo da realidade, uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem é, que fala assim: não existe 1 centímetro quadrado desse universo em que Cristo, o soberano, não diga é meu. Ou seja, não existe nenhum assunto desse universo em que Cristo seja soberano. Não existe nenhum assunto que você, com a sua cosmovisão cristã, não possa influenciar. Seja nas artes, na política, em qualquer esfera da sociedade, nós somos chamados para cultivar a terra com um pensamento transformado a partir da redenção que nós temos em Cristo. Gente, basicamente eu tentei fazer um resumo a respeito daquilo que eu tenho aprendido sobre cosmovisão. Espero que vocês tenham gostado, é um formato de vídeo diferente, mais um bate-papo sobre aquilo que eu tenho lido sobre determinado assunto. E se vocês gostaram desse formato, comente aqui, porque eu posso trazer outros temas a respeito de feminismo, talvez, não sei. Enfim, nós temos muitos assuntos aqui para tratar e eu acredito que vai ser muito construtivo e muito edificante para quem está nos assistindo.
Pessoal, é isso. Só mais um adendo. Dos 3 livros que eu indiquei, se você puder comprar um, compre da Nancy Pierce, tá? Porque eu acho muito mais completo. É isso, pessoal. Deixa aqui no comentário qual será o nosso próximo tema, se você já leu algum desses livros, se você já tinha entendimento a respeito do que era cosmovisão. Deixe seu like aqui nesse vídeo para entender que vocês gostaram. Também se inscreva aqui no nosso canal e também nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Um beijo, tchau!